Procuro alguém pra resolver meu problema, pois não consigo me encaixar nesse esquema. São sempre variações do mesmo tema, meras repetições. A extravagância vem de todos os lados e faz chover profetas apaixonados, morrendo em pé, rompendo a fé dos cansados que ouvem suas canções. Estar de bem com a vida é muito mais que renascer. Deus já me deu sua palavra e é por ela que ainda aqui o meu viver. Reconstruindo o que Jesus derrubou, recosturando o véu que a cruz já rasgou, ressuscitando a lei, pisando na graça, negociando com Deus. No show da fé, milagre é tão natural que até pregar com a mesma voz é normal. Nesse evangeliquez universal, se apossando dos céus. Estão distantes do trono, caçadores de Deus, ao som de um chofar. E mais um ídolo importado dita as regras para nos escravizar. É proibido pensar, é proibido pensar, é proibido pensar, é proibido pensar, é proibido pensar. Procuro alguém pra resolver meu problema, pois não consigo me encaixar nesse esquema. São sempre variações do mesmo tema. Pensar, meras repetições, proibido meras repetições. É proibido repetições, é proibido pensar repetições, é proibido pensar repetições, sons, repetições, é proibido pensar, meras repetições, proibido pensar, sons, é proibido. Olá, queridos, bom dia, graça e paz a todos que estão nos assistindo nesse momento, aos irmãos da Igreja Presbiteriana em Sucupira, a igreja que nós pastoreamos, e também aqueles irmãos que estarão assistindo posteriormente, que são de outra comunidade evangélica ou que não seja evangélico, todos aqueles que estão e estarão nos assistindo. Um bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vós. Nós estamos começando aqui a nossa live dominical, tá certo? E nós estamos fazendo pela segunda vez no YouTube. Nós estamos aqui com toda a alimentação que nós temos de formação tecnológica, aprendendo a usar essa ferramenta. Tem um outro software que já me falaram e eu estou aqui buscando aprender. Minha esposa está bem mais avançada, muito mais avançada do que eu no uso. Não me atrevi a usar ele ainda, porque acho que não ia dar certo, tá certo? Então, mas nós estaremos nos aperfeiçoando, se Deus assim permitir, né? Nós estaremos melhorando, estaremos aqui colocando algumas coisas na tela, que a gente ainda está aprendendo, tá certo? A gente está aprendendo até a usar câmera, né? Porque ao fazer isso aqui pelo notebook, ao invés de olhar para cá, para a câmera, aqui onde você está me vendo, eu fico olhando para a tela me assistindo, né? Então, são coisas que a gente vai aprender, a gente vai descobrir, né? E nós estaremos nos aperfeiçoando, tá certo? Nós vínhamos fazendo aí a nossa live pelo Instagram, tá certo? Mas eu estou um pouco frustrado. Eu falei quase isso agora. Quem acessou lá a minha página no Instagram, tá certo? Ouviu lá eu falando, né? Inclusive tem até o finalzinho uma videocacetada, né? Que eu faço e depois ainda fica como é que faz para publicar isso aqui, gravar isso aqui, alguma coisa desse tipo eu fiz, né? Depois que fiz foi que eu percebi que tinha feito, já era. Então são tudo
experiências que a gente vai tendo para ir nos aperfeiçoando, a ver o que é que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, o que é que a gente deve evitar, o que a gente não deve evitar, tá certo? Então, eu falei da frustração porque algumas lives que eu fiz pelo Instagram, eu não consegui resgatar, né? Então, por exemplo, essa que eu fiz hoje, aí há pouco, era 8h57, você já vê que está lá na minha página, né? Mas, por exemplo, a de sexta-feira não está lá, né? Infelizmente, eu não consegui, não sei o que foi que deu errado, né? Creio que não foi erro do operador, mas, né, tudo é possível e a gente está aqui, né? Aqui ainda não perdi nenhuma filmagem, né? Pelo menos essa é a segunda, né? Mas estamos aqui e nós estamos aí já com alguns irmãos no nosso chat, né? Ao vivo, no chat aí, no bate-papo, né? Do YouTube aqui, né? Já está aí a nossa irmã Helena, tá certo? A nossa irmã Rosiane, minha esposa. Tá também aí o Gilson Mesquita, né? O esposo de Helena, e também a presidente da nossa SAF, a União Feminina da nossa igreja, Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja, a irmã Flávia Sibeli, tá certo? Graça e paz a todos, queridos. E nós estamos por aqui, né? Vamos para o nosso propósito, né? Que é termos um estudo de escola dominical. E eu vou começar aqui com a leitura do texto do Salmo, Salmo de número 9, verso 17. E depois a gente vai ler outro versículo lá em Provérbios, capítulo 15, verso 24. Então, o primeiro é Salmo 9, eu vou ter até aqui, deixa eu aproveitar aqui o uso do chat. Graça e paz a todos. Débora Braz também entrou, né? A nossa irmã Débora, que passou pela Covid aí, espero que esteja totalmente reabilitada, viu, Débora? Deus te abençoe. Então, graça e paz a todos. Eu vou botar aqui a referência no chat, Salmo, né? É outra coisa que eu preciso aprender, né? Eu não sei o que foi que eu não fiz, né, no vídeo passado, domingo passado, que eu não consegui colocar o chat lá para quem assistiu posteriormente. Eu vou ver se eu consigo botar aqui, tá certo? Esse chat, para quem quiser assistir posteriormente, poder acompanhar. Então, nós estamos aqui, vamos ler agora. Amém, amém, Débora, graças a Deus que você está bem, né? Então, Salmo de número 9, verso 17, e depois Provérbios, tá aqui, Provérbios 15, 24, nós colocando aqui no chat para você, tá? Para você poder ver, né? Porque, infelizmente, ainda o operador não sabe botar aqui a legenda, e digitar a legenda, mas a gente vai aprender em nome de Jesus, para a honra e glória do nosso Deus, tá certo? Mas enquanto a gente não sabe como fazer aqui na telinha, a gente está aqui colocando no chat e você acompanha aí, tá bom? Então, nós vamos aqui fazer a leitura no Salmo de número 9, verso 17, que diz o seguinte, vê só. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, tá certo? Esse aí foi o Salmo 9, verso 17. Agora a gente vai ler Provérbios 15, verso 24, que diz assim, ó, verso 24 de Provérbios 15. Para o sábio, há o caminho da vida, que o leva para cima. Para o sábio, há o caminho da vida, que o leva para cima. O caminho da vida, a fim de evitar o inferno embaixo. A fim de evitar o inferno embaixo. Então, nós vamos agora orar, tá certo? E logo em seguida a gente vai para a exposição da nossa lição de hoje, tá bom? Pai Santo, Deus Eterno, nós estamos aqui mais uma vez nessa live
aqui pelo YouTube, pela segunda vez, ó Pai, tentando nos aperfeiçoar aqui para podermos, ó Pai, compartilhar a Tua palavra, podermos, ó Pai, fazer proporcionar um meio de interação entre os irmãos, poder também, ó Pai, fazer com que esse meio aqui que nós estamos utilizando também seja um canal de edificação, de bênção, de comunhão para aqueles que fazem parte da Igreja de Sucupira e também para aqueles que não forem, estiverem assistindo ou forem assistir posteriormente. Por isso, ó Pai, nós te suplicamos, ó Deus, que o Teu Espírito trabalhe em nós, ó Pai, a humildade, que não haja estrelismo, que não haja, ó Pai, o desejo de aparecer, mas que haja somente, ó Deus, em nós o desejo de poder, ó Pai, mantermos a comunhão nesse isolamento social em que nós nos encontramos e também possamos, ó Pai, estar aprendendo um pouco mais da Tua palavra e poder ser edificados, ó Pai, na Tua palavra, estarmos crescendo, buscando o crescimento espiritual através desse meio que está disponível para todos nós. Nós assim, ó Pai, te suplicamos, ó Deus, te oramos no nome santo do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos, antes da gente falar justamente da aula, né, para aqueles que vão assistir, porque isso vai ficar gravado na plataforma do YouTube, no nosso canal, né? Então a gente vai encontrar isso aí daqui a alguns anos ainda, se assim for possível, como a gente encontra vídeos de outras produções, seja individuais, ou seja, de algum grupo, de alguma empresa, de alguma instituição. A gente vai ver que a gente acessa e encontra vídeos de 4, 5, 6 anos atrás, né? É possível a gente encontrar isso. Então, futuramente, esse vídeo vai ser visto, então é importante que a gente possa estar situando aqui, contextualizando, que nós estamos, através desse canal, por causa do isolamento social em que nós nos encontramos em função da pandemia do Covid-19, tá certo? Então, nós ontem vimos aí a mídia falando que já ultrapassamos aí a casa dos 850 mil contaminados no Brasil e já ultrapassamos a casa dos 42 mil mortos, né? Talvez uma coisa difícil de imaginar, né, para a gente, né? Apenas aqui falando são números, mas são números que se referem a vidas, né? E aí, às vezes, pelo tamanho, né? A gente estava falando no outro momento de quanto é que leva um Boeing 787, né? 336 pessoas, a gente vai dividir isso aí, a gente vai ver que tem mais de 100 Boeings, né, de mortos, né? Então, é uma coisa talvez até complicada para a gente visualizar. Mas eu quero chamar a sua atenção que nós estamos aqui porque nós estamos nesse canal, no isolamento social, assim como você que está assistindo ao vivo está em casa, nós estamos para nos proteger, não é verdade? Então, nós precisamos estar atentos a isso, tá certo? Porque o que mais importante nesse momento é conservarmos a nossa saúde, a nossa vida e a saúde e a vida daquelas pessoas que são nossas, que nós amamos, né? Então, aqui a gente tem o cumprimento, na prática, do mandamento que o Senhor Jesus compartilhou, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, se você ama as pessoas com quem você convive, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus irmãos, seus tios, seja lá quem você queira imaginar aí, né? Você precisa amá-los assim como você se ama, e você prova que se ama se você se resguarda, se você se protege, tá bom? Queridos, deixando essa situação em que nós descrevemos em que estamos, né, nós vamos para o estudo. Nós já lemos aí o Salmo 9, verso 17, né, e Provérbios 15, 24. Oramos. E aí eu queria chamar a sua atenção para a musiquinha no começo. Quem chegou bem no começo viu aí que nós colocamos a faixa É Proibido Pensar, de João Alexandre, o cantor João Alexandre, um dos grandes nomes da música evangélica, mais, podemos assim dizer, mais tradicional, tá certo? Eu gosto de chamar de MPB evangélica, tá?
música popular brasileira evangélica, tá bom? Então, aí está um dos grandes nomes, João Alexandre, tem algumas músicas deles que são músicas realmente famosas, e às vezes a gente nem dá conta de que é composição dele, tá? Mas está aqui, a gente precisa dar o crédito que é devido, principalmente porque depois o YouTube pode fazer alguma restrição se a gente não der os devidos créditos a quem é autor daquilo que foi feito, tá? Por falar em autor, a lição que nós vamos trabalhar é uma continuação das 3 lições anteriores. Nós trabalhamos há 3 domingos atrás a morte física, trabalhamos há 15 dias atrás a morte física e a morte espiritual, e trabalhamos no domingo passado, rapidamente, pela primeira vez no YouTube ao vivo, a morte eterna. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a sobrevivência da alma, tá? É preciso que nós, evangélicos, e até nos aproveitando dessa situação onde a gente vê tantas pessoas aí sofrendo, de trabalhar a consciência não só dos cristãos, mas também de usar essas passagens para a pregação da palavra de Deus sobre o que é que Deus requer de cada um de nós, tá certo? Então, a música aí, tema, né, inicial, é Proibido Pensar, de João Alexandre, e chama atenção para isso, que muitas vezes, em alguns recintos, em alguns meios, em alguns ambientes religiosos, os ouvintes, os seguidores, são levados a não pensar, né? E aí eu quero chamar a atenção aí para essa questão da sobrevivência da alma, né? A crença ou a descrença a respeito da sobrevivência da alma determina ou determinará, se assim preferir, o modo de viver neste mundo. Então, se eu crer na sobrevivência da alma, eu vou determinar a minha forma de viver nesse mundo a partir dessa crença. Se eu não creio na sobrevivência da alma, eu vou determinar a minha forma de viver nesse mundo a partir dessa descrença, tá certo? E aí eu quero chamar a atenção também para um filme que também é um clássico, tá? Estrelado por Robin Williams, que já está falecido, tá certo? Faleceu, acho que há 1 ano, 2 anos atrás, ele se suicidou, felizmente, né? Mas o nome do filme é Sociedade dos Poetas Mortos. E há uma frase no filme que também ficou célebre, que muitas pessoas usam, né? O momento em que ele está num hall da escola com os seus alunos e estão vendo lá fotos antigas de turmas que já se formaram, que já se foram. A gente vê isso nas escolas de hoje também, né? A gente vê nos principais corredores das escolas fotos dos formandos, né? Formando de 2019, 2018, 2017. E aí a gente vai vendo da forma decrescente, né? Todos aqueles que se formaram na escola. Então, ele está num ambiente assim, mais ou menos, os seus alunos estão vendo, ele chama atenção para aquelas pessoas e mostra que algumas daquelas fotos já são de muitas gerações atrás e já morreram, eles já não estão mais, foram enterrados, agora eles são comidas de verme. E aí o professor, interpretado pelo Robin Williams, chega por trás dos alunos e cita 2 palavrinhas em latim que ficaram célebres, como eu falei para você. Carpe diem. Carpe diem, que traduzindo é aproveite o dia. E aí eu chamo a atenção novamente para a questão da crença da sobrevivência da alma. Se eu creio, eu vou aproveitar o meu dia de um jeito. Se eu não creio na sobrevivência da alma, eu vou aproveitar o meu dia de outro jeito, tá certo? Então, para a gente trabalhar essa questão da sobrevivência da alma, a gente precisa levar em consideração algumas perguntas. Primeiro, o que é que se crê ser o ensino bíblico sobre a questão da sobrevivência da alma, que é uma questão tão importante? Segundo, qual a objeção, ou quais as objeções que muitos fazem usando a própria Bíblia para dizer que a alma não sobrevive, né? Ou que a alma sobrevive, né? Então, melhor, que a alma não sobrevive, a objeção da sobrevivência da alma. E terceiro, qual a resposta
que lhes pode ser dada a partir das escrituras a respeito da sobrevivência da alma, tá certo? Então, a gente, praticamente aí nessas 3 perguntas, a gente tem os 3 pontos da lição dessa manhã aqui, né? São 9 horas e 42 minutos. Antes de a gente entrar no primeiro ponto, que é o ensino bíblico a respeito da sobrevivência da alma, deixa eu cumprimentar alguns irmãos aqui, né? Além da irmã Helena, que entrou, além da irmã Débora, além de Rose, entrou também aqui a irmã Leidinha, a Eleide Souza da Silva, nossa irmã Leidinha. Graça e paz, irmã. Graça e paz a todos, ela está dando, tá certo? Já a gente quer, depois da lição, falar um pouco aí a respeito da irmã Leidinha e também da irmã Helena, tá certo? Nos pedidos de oração que a gente vai estar fazendo, tá? Olha, o ensino bíblico é o primeiro ponto, né? O que é que se crê ser um ensino bíblico sobre a sobrevivência da alma? O primeiro ponto aí que a gente pode observar é que, em suma, né, em síntese, pode-se dizer que, segundo as Escrituras, os corpos humanos, depois da morte, se reduzem ao pó, como a gente bem sabe, como a gente bem está familiarizado com o texto, e esse corpo reduzido ao pó, eles veem a corrupção de si mesmo, né? Podemos assim dizer. Mas, quanto à alma, né? Graça e paz, irmã Vera, tá? Seja bem-vinda também. Mas quanto ao que se refere à alma, né, a gente vai ver aí que a alma que é justa, podemos assim dizer, que faz segundo as vontades de Deus, elas voltam para Deus, ficando em estado de consolo e bem-aventurança, esperando a plena redenção que se dará com a ressurreição no último dia, quando Cristo virá buscar a sua igreja. Quanto à alma dos ímpios, dos injustos, vão para o inferno, permanecendo em tormento, como a gente já viu nas lições anteriores, nos últimos domingos, tá certo? E também como a gente pode observar aí em alguns textos a respeito dessa afirmação toda que nós fizemos sobre a alma daqueles que são justos e a alma que são os ímpios. A gente pode citar alguns textos, como, por exemplo, lá Gênesis 3,19, onde fala sobre a queda do homem, Eclesiastes 12,7, onde fala do fim do pó, né, e do espírito, né, do corpo que vai para o pó e do espírito, o fim do rico e do Lázaro, né, a gente vê que o rico foi para o tormento e Lázaro foi para a bem-aventurança, a reação às palavras de Estevão lá em Atos, né? E aí a gente vai ver que são algumas citações, Atos 7,54, algumas citações que dão base a esse ensino bíblico. Então, há uma sobrevivência da alma segundo o ensino bíblico, tá certo? Agora, vamos para a questão da objeção, porque a gente vai ver que é preciso a gente analisar bem o texto. Novamente, trazendo ali a música que nós falamos, é proibido pensar, né? A gente vê muito aí, às vezes, muitas igrejas que nem culto de doutrina tem, nem palestra, estudos bíblicos tem. As pessoas até têm a Bíblia, carregam a Bíblia, mas eles se reservam ou se limitam apenas a colocar a leitura de um versículo isoladamente. Usam muitas vezes os textos de forma isolada. E aí não levam os seus seguidores a pensar naquilo que eles estão lendo, tá certo? Isso aí é o que a gente vê em muitos ambientes, e aqui a gente não está para limitar o pensamento de ninguém, a gente quer que você possa ter acesso à palavra de Deus e examiná-la e contextualizá-la. Guarde essa palavrinha aí com você. Contextualizá-la, né? Contextualizar a palavra, não só o contexto dela a partir de quem a escreveu, qual é o contexto de quem escreveu, e também o contexto da palavra aqui pode ser aplicado aos nossos dias hoje, tá certo? Então, o segundo ponto da lição, né, tem a ver com a segunda pergunta que a gente fez, qual a objeção que muitos fazem usando a própria Bíblia para dizer que a alma não sobrevive, né? Não há sobrevivência da alma, tá? Então, a gente, para poder trabalhar a questão da objeção,
a gente vai ver aqui, primeiramente, a gente vai citar aqui algumas passagens, inicialmente, para poder a gente trabalhar lá os textos iniciais que nós lemos de Salmo 9, 17 e também o texto de Provérbios 15, 24, tá? Então, a primeira texto aqui que nós queremos citar é o texto de Ezequiel 18:4. Lá no texto de Ezequiel 18:4 diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. E aí a gente observa aqui, né, que esse é um dos argumentos usados por aqueles que não acreditam na sobrevivência da alma, tá certo? Eles colocam isso e, como afirmação, eles declaram, né, que a alma não sobrevive depois da morte, né? Então, usam o texto isoladamente de Ezequiel 18:4 para dizer que quando morre, morre tudo, tá? Então, esse é o primeiro texto aí que é usado como objeção, tá certo? E o segundo texto que é usado como objeção para dizer que a alma não sobrevive depois da morte é o texto de Eclesiastes 3, 9 ou melhor, 3, de 19 a 20, tá? Então, diz assim o texto de Eclesiastes 3, de 19 a 20. O que sucedeu aos filhos dos homens sucede aos animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem um homem sobre os animais. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Isso aí é um trecho aí dos 2 versículos 19 e 20 de Eclesiastes 3, que é usado como objeção para dizer que não existe sobrevivência da alma. Existe sobrevivência da alma, e a gente vai ver isso agora, porque essas afirmações isoladas não são provas bíblicas, tá certo? Além dessas afirmações, vocês ainda podem encontrar outras objeções, mas essas são as mais usadas, e têm sido apresentadas como prova bíblica de que a alma não sobrevive após a morte do corpo, tá bom? Então, nós já vimos aí os 2 primeiros pontos, tá? O que é que a Bíblia nos ensina, tá? Como nós já falamos, a alma volta para Deus, dos justos, e os injustos vão permanecer num tormento eterno. E aí vimos as objeções a partir de 2 textos bíblicos. Veja que interessante como é fácil enganar alguém quando a gente coloca alguma coisa falando da Bíblia, tá certo? Eu estava hoje pela manhã ouvindo essa música que nós colocamos no começo, e sempre que a gente coloca o YouTube, né, principalmente aí você que gosta de YouTube, vai ver que tem os comerciais no começo, né? E aí entra aqueles comerciais que conta lá 5, 4, 3, 2, 1, pular anúncio. Aí a gente, quem não está afim de ouvir o comercial, vai lá, toca o anúncio e já entra naquilo que quer, né? Então, enquanto eu estava ouvindo, aí entrou um anúncio, tá certo? De alguém falando como melhorar a vida, como a vida ter para quem tem pressão alta, né? Ele fala no anúncio que cortar o sal não é a solução, cortar o sal completamente não é a solução, mas ele tem um segredo para contar como você fazer para manter a sua saúde equilibrada, a sua pressão arterial 12/8, com um elemento que ele vai falar na palestra dele. Para isso, você tem que ir lá se inscrever e entrar para participar. E aí ele termina o vídeo dizendo assim: o segredo que eu vou passar para você, até a Bíblia descreve. Até a Bíblia descreve. Quando a gente que segue a palavra de Deus vê alguma coisa, né, nós que já estamos familiarizados com a palavra de Deus, vê alguma coisa falando da Bíblia, a gente, somente quando é alguma coisa assim que tem um impacto grande, né? Quem é que não quer ter o segredo para uma vida saudável, com pressão arterial 12/8, sem ter que cortar o sal? Lógico, e a Bíblia fala alguma coisa,
né? Então, a gente tem a tendência de correr atrás. Eu não sei o que é que esse anúncio fala, né? Eu não tenho tempo para estar me inscrevendo. A gente pensa que nesse isolamento social a gente não tem o que fazer, né? A gente tem muito o que fazer. Se a gente for passar o dia em casa, sentado, vendo lives, a gente não faz mais nada, né? É muita coisa para fazer, né? Então, eu não tive tempo de assistir um anúncio, nem sei o que é que ele falou. Pode até ser que o que ele falou lá seja algo, de fato, proveitoso para as nossas vidas, tá? Mas eu não tive tempo aqui. Mas eu quero chamar só a atenção que quando fala assim, até a Bíblia descreve, a gente fica curioso, né? E aí vem um problema que pode ser para muitos de nós, simplesmente aceitar sem pensar, sem contextualizar, sem verificar. Eu costumo, nas aulas de discipulado, chamar a atenção para o versículo de Atos 17:11, onde fala dos irmãos de Bereia, né? Que os irmãos de Bereia, eles não se deixavam simplesmente levar só pelo que se falava. Eles, além de ouvir o que se falava, eles iam lá e verificavam se aquilo que estava sendo falado, de fato, era verdade, né? Tem uma expressãozinha aqui que talvez seja chula, mas é muito usada. E, assim, se para alguns for chula, me desculpem, mas é uma expressãozinha onde está dizendo assim, emprenhar pelos ouvidos, né? Então, simplesmente ouvir e Maria vai com as outras, que também é outro ditado, né? Ser Maria vai com as outras. A pessoa fala, você não verifica e vai, segue e paciência, né? É preciso que nós sejamos como os irmãos lá de Bereia, descrito em Atos 17:11. Analisar, verificar, contextualizar, tá certo? Então, nós vamos aqui para o terceiro ponto, onde a gente vai justamente aqui trabalhar o contexto desses dois textos que nós citamos de Eclesiastes e também de Ezequiel, né? Onde a gente pode ver, primeiramente aqui, o texto de Ezequiel, né? A gente pode ver falando, a gente tem aqui 3 citações para ajudar a gente a observar isso, né? Por exemplo, lá em Salmo 14:1 diz assim, disse o nécio no seu coração, não há Deus. Salmo 14:1, disse o nécio no coração, não há Deus. Alguém pode dizer que Deus não existe e que a Bíblia prova, né? Tá aí, tá escrito lá no Salmo 14:1, não existe Deus, não existe Deus. Mas o salmista faz questão de colocar no próprio versículo que quem está afirmando isso é o nécio, é o ímpio, é o tolo. O tolo no seu coração diz, não existe Deus. Então, aqui, esse exemplo é um exemplo mais compreensível, né? Porque está no próprio versículo. A gente pode ver texto, por exemplo, como Salmo 73, 13 e 14, onde diz assim, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido a cada manhã e castigado. Né? Então, deixando aí entender que seguir, né, a inocência e lavar as mãos, né, lavar as mãos na inocência e conservar o coração puro, não adianta de nada, porque é afligido e castigado do mesmo jeito, né? Então, a gente pode ler textos como esse, mas é preciso que a gente verifique o que é que o salmista está falando aí no Salmo 73 a respeito disso. Este salmo ele está ensinando que não vale a pena confiar em Deus e levar uma vida de retidão e pureza. Salmo 73. E que para se compreender aqui a mensagem do salmista, já é preciso ler o contexto constituído por outros versículos do mesmo capítulo, né? Então, até o verso 16, essa ideia de que não vale a pena conservar puro o coração, nem vale a pena lavar as mãos na inocência, né? Porque é castigado. Mas o que é que diz a partir do verso 17? Do verso 17 diante, a gente vai ver que está escrito exatamente o seguinte, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Então, atinou com o fim de quem? Dos ímpios, né? Então, chama a atenção aí, né, que o fim do ímpio é diferente do fim do justo. Então, quando a gente atina para o fim do justo, a gente vai ver
que o fim do justo é um fim, conforme o Salmo, a partir do verso 17, Salmo 73, deixa eu botar aqui, Salmo 73, né? Depois você dá uma lida nele todo, tá certo? O fim do justo é diferente do fim do ímpio. Então, se um fim do justo é um fim bom, abençoador, então vale a pena lavar as mãos na inocência e conservar o coração puro, né? E na palavra de Deus, tá certo? Então, a gente vai ver aí que esses versículos, né, trazem aí um contexto que precisa ser verificado. O primeiro, lá, Salmo 14, o contexto já está no próprio versículo. Já no Salmo 73, a gente tem que ler outros versículos para entender o que é que está falando, tá certo? E ainda um outro exemplo que a gente pode observar é Jó 3, de 1 a 10, onde Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento. Então, alguém pode dizer, por exemplo, olha, amaldiçoar o dia do próprio nascimento é bíblico. Aí abre lá no texto de Jó e lê lá o que o texto de Jó está falando no capítulo 3, nos 10 primeiros versículos. Tá certo isso? É bíblico amaldiçoar o próprio dia do nascimento? Obviamente que não. Só que a gente vai observar que esse texto aí, ele está num contexto de Jó que nós conhecemos bem, que vai ser esclarecido lá no finalzinho, no capítulo 40. Então, é preciso ler o livro de Jó todo, tá? Não adianta fazer aquilo que alguns alunos, querendo dar de esperto para o professor, que manda fazer uma resenha do livro, né? Eu acho que vocês já viram essa situação, né? Um professor manda um aluno fazer uma resenha de um livro, aí ele tem preguiça de ler, então ele lê o primeiro capítulo, lê um capítulo lá do meio e lê o último capítulo, né? E lê o epílogo, né, do livro, e aí faz a resenha através disso, né? Então, se o professor for um professor experiente, quando ele lê, vai ver que ele não... Na própria leitura da resenha, vai ver que o aluno não leu o livro todo. Ele, né? E hoje ainda está mais fácil, né? Que algumas pessoas, com mais preguiça ainda, vai lá no Pai Google. Antigamente era Pai Aurélio, né? Só que o Pai Aurélio está bem atrasado, que é só dicionário, né? Agora é Pai Google, tem tudo. Então, vai lá, pede lá uma síntese do livro tal, e tem gente que vai publicar e vai pegar esse material e dar aquele comandozinho tão conhecido, Ctrl+C e Ctrl+V, e coloca lá nas resenhas e embromar o professor na escola, né? Não, queridos, é preciso que a gente leia tudo. Então, no capítulo 3 de Jó, ele diz que ele amaldiçoou o próprio nascimento. Mas isso não é um ensino bíblico. Lá no finalzinho, no capítulo 40, a gente vai observar aí Jó, quando ele diz lá, olha, se alguém quiser saber que atitude Jó assumiu depois de ter amaldiçoado o próprio dia, depois de ouvir tudo o que Deus lhe disse, leia os primeiros 7 versículos do capítulo 40 e leia também os 6 primeiros versículos do capítulo 42 do livro. Então, vai ver que a maldição que ele fez lá no capítulo 3 está errada, não está certo. Ele estava num momento de sofrimento, de angústia. Isso não se justifica, tá certo? Mas é natural, faz parte dessa natureza que nós vivemos, algumas reações. Não justificam as reações, tá certo? Mas podem acontecer, porque está intrínseca, né? Faz parte da nossa natureza. Então, ele, naquela angústia dele, amaldiçoou, maldito o dia que eu nasci, né? Mas lá na frente, como a gente bem conhece, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, né? Então, esses aí são alguns textos para a gente entender a questão do contexto, e aí a gente vai entrar justamente em Ezequiel 18:4, que nós lemos, né? Vou repetir aqui Ezequiel 18:4. A alma que pecar, essa morrerá, está lá escrito em Ezequiel 18:4, né? Já nós colocamos Não, deixa eu colocar aqui, não coloquei não, né? Ezequiel 18, verso 4, tá certo? A alma que pecar, essa morrerá, dando a entender que a alma morre, né? Então, como é que a gente pode observar o contexto aí de Ezequiel, tá?
A palavra alma, nesse texto aí de Ezequiel 18:4, não é usada no sentido psicológico de uma entidade metafísica, mas no sentido biológico de uma realidade física. É o termo que significa simplesmente a pessoa física na sua individualidade. Alma, neste caso, tem o significado de cada qual ou cada um. Então, ele está se referindo a pessoas. Qualquer pessoa que pecar, né, essa morrerá, está dizendo aí. Né? Mas está se referindo àquilo que a gente trabalhou no domingo passado, da morte eterna, né? Do tormento eterno, do sofrimento eterno constante, tá certo? A separação entre Deus e o homem, né? A morte espiritual e que vai ser para sempre, tá certo? Então, a alma aí se refere a indivíduo, tá certo? A gente às vezes usa esse texto assim, essa expressão assim, alma, né, com as pessoas, né? Uma expressão bem nordestina para a expressão alma aqui que está sendo explicada em relação a Ezequiel. Quando a gente quer, a gente está indignado com alguém, né? E a gente diz assim, olha, essa alma cebosa, né? Então, uma alma, como é que é a alma cebosa, né? A gente está chamando a pessoa, a gente diz que a pessoa é nojenta ou qualquer coisa desse tipo, né? Está se referindo ao indivíduo, aquela alma, aquele indivíduo, né? Em Ezequiel 18:4 também está se referindo a indivíduo, a pessoa em si, tá certo? E também a expressão pecar, a alma que pecar, essa morrerá. Pecar aqui, nessa passagem de Ezequiel 18:4, diz, pecar não tem o sentido geral e amplo que se acha, por exemplo, no Salmo 14:1-3, de 1 a 3, nem no Salmo 53, de 1 a 3, nem em Eclesiastes 7:20, nem em Romanos 3, de 10 a 12. Mas pecar aqui, no texto de Ezequiel, tem em apreço, cometer as transgressões específicas no próprio capítulo 18, né? Então, se você ler o capítulo 18, você vai ver uma relação de transgressões. E, como, por exemplo, a partir aí do o verso 6, não comer carne sacrificada nos altos, nos altares, né? Nem levantar os olhos para ídolos de casa de Israel, nem contaminar a mulher do seu próximo. Então, tem uma descrição aí de transgressão no capítulo 18. Se você ler o capítulo 18, a gente não vai ler, porque o tempo é bem curto, tá certo? E para não ficar enfadonho também, tá? Mas leia depois, bem atentamente, capítulo 18 de Ezequiel todo, e aí você vai entender o que quer dizer o verso 4, tá certo? Que não é a questão da alma não sobreviver, né? E ainda a expressão morrerá, que tem no versículo, né? O morrer nesse texto de Ezequiel também tem um significado, não tem um significado genérico, é um negócio, é algo específico, né? Não é como tem em Hebreus 9:27, né? Depois da morte, segue-se o juízo. Não é algo genérico, né? A gente vai ver aí que morrer em Ezequiel 18:4 é ser executado. Aquele que cometeu alguma transgressão era apedrejado lá no Velho Testamento, né? Determinadas transgressões que eram observadas na palavra de Deus tinha como pena o apedrejamento até a morte. Então, quando aí a gente lê em Ezequiel, a alma que pecar, essa morrerá, está falando de pecados específicos descritos no capítulo 18 e está falando de uma execução, de uma pena de morte, tá certo? O outro texto que a gente viu, né, sobre a objeção, né, que algumas pessoas usam para argumentar que a alma não sobrevive, é o Ezequiel 3:19, e a gente vai ver aqui que, para a gente poder entender melhor o que vai ser explicado lá na objeção deles, a gente precisa ver e reler, né, o versículo, né, 3:19, tá certo? Diz assim, ó, lá em Ezequiel 3:19, o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais, como morre um, assim morre o outro, todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem os homens sobre os animais, todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Olha,
esse texto de Eclesiastes 3, 19 a 20, a gente vai ver aí que, inclusive, quem estuda aí os livros, né, vai ver que parece que Salomão, ele toma um caminho meio complicado nesse livro, tá? Porque a gente vai ver assim, ó, por exemplo, capítulo 1, verso 13 e 17, né? Salomão escreve assim: apliquei o coração a informar-me de tudo quanto sucede debaixo do céu. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é a loucura e o que é a estultícia. Então, a gente vai ver aí Salomão, na boa parte do livro de Eclesiastes, a gente vai ver Salomão aí que ele mesmo já sabe que constitui estultícia e loucura. Então, ele se entrega a esse pensamento, né? E por que ele faz isso? Por que ele se entrega a esse pensamento de loucura? E aí a gente vai ver aí verso 3 do capítulo 2. Ele mesmo, Salomão, procede: resolvi no meu coração entregar-me à loucura até ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu. Então, é preciso a gente observar o que é que Salomão está escrevendo, né? Ele diz aí que está se entregando à loucura, então ele vai falar um bocado de coisa que não tem sentido do que está falando, tá? E a gente vai observar já no final do livro de Eclesiastes, né? Por exemplo, capítulo 11, verso 9, né? Ele diz assim: alegra-te, jovem, na tua juventude e recreie-se no teu coração. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. E o que diz ele já no início do capítulo, né? Então, ele, já em seguida a esse versículo, já vem já aí o capítulo 12, verso 1, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que, aí também tem o verso 7, o pó volte à terra como era e o Espírito volte a Deus que deu. E aí, se você comparar os versículos 19 e 20 que nós lemos lá, que é usado como objeção para dizer que a alma não sobrevive, você vai ver aí que o homem agora já não é mais aquele que não tem nenhuma vantagem sobre os animais. Porque o seu corpo vai para a terra, mas o seu espírito volta para Deus. E aí ele termina, né, já no epílogo do livro, capítulo 12 de Eclesiastes, verso 13, de tudo que se tem ouvido, a suma é. Veja só, ele divagou em pensamentos loucos, em filosofia que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Está tudo isso escrito lá em Eclesiastes. Cuidado quando você lê Eclesiastes, para não estar tomando Eclesiastes como total, uma verdade completa e total em si, né? Mas é preciso você ver os contextos. Só no finalzinho do seu livro é que parece que Salomão, ele volta à sensatez, ele volta à sabedoria, né? E aí o verso 13 do capítulo 12, de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. É como ele tivesse escrito um monte de bobagem, tá? Depois ponderou no que escreveu. Rapaz, eu experimentei tanta coisa, escrevi tanta bobagem aqui, mas no fundo, eu cheguei à conclusão que o certo é isso aqui, ó. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Ele divagou em tanta... como é que a gente poderia dizer? Talvez eu possa dizer assim, tanta lorota, né? Não sei, tantas palavras insensatas, que quando ele, depois de raciocinar e pensar em tudo que ele trabalhou, aí ele chega a essa conclusão aí, olha, no final das contas, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Então, queridos, hoje nós estamos aqui compartilhando isso, né, sobre a sobrevivência da alma. A alma sobrevive, como diz lá o verso 9, melhor, verso 17 de Salmo 9 que nós lemos, né? Veja só lá, só trazendo de volta ao texto de verso 17 do Salmo 9, os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus serão lançadas no inferno.
E o que é que acontece com os ímpios, com os justos? Isso é o que acontece com os ímpios, com os perversos, né? Com o que acontece com os justos, a gente vai ver aí, ó, para o sábio, é o caminho da vida. Quem é o caminho da vida? O caminho da vida, a gente sabe, né? Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para o sábio, há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Então, a alma sobrevive, né? Depois que ela se separa do corpo. Aqueles que são justos, eles vão estar com Deus. Aqueles que não são justos perecerão no tormento eterno. E a descrença ou a crença na sobrevivência da alma determina como é a minha vida e como é a sua aqui, né? Carpe diem, para a expressão lá que a gente citou do filme. Aproveite seu dia, mas aproveite seu dia crendo na palavra de Deus, crendo naquilo que a palavra de Deus nos ensina, crendo que quando partirmos daqui, olha, alguns de nós têm aproveitado esse momento de isolamento para rever algumas coisas que nem se utilizam, quase não se utiliza mais, né? Hoje a gente guarda foto no celular, ou a gente guarda foto num HD externo, ou se tiver um computador muito potente, reserva uma pasta lá e guarda a foto. Quando a gente quer, a gente revê as fotos. A gente agora tem um tal de hashtag TBT, né? É a quinta-feira, né? Eu ainda não estou muito familiarizado com isso, mas toda quinta-feira as pessoas fazem os seus TBTs e pegam as fotos e compartilham. Olha como fulano era quando era novinho, olha como é que era ciclano, quando eu casei, como eu era magrinho. E a gente vai percebendo que a vida vai passando. Alguns de nós ainda têm álbuns. Eu tenho um álbum aqui em casa, né? Um dia desse aqui, Rose abriu o álbum aqui com os meninos e riram bastante dos álbuns, vendo as fotos antigas, né? Abriram os álbuns que tem ainda e riram para se acabar, tá certo? E aí a gente para e medita sobre isso. Como é que eu era antes? Como é que era magrinho? Como é que era minha mãe? Como é que era meu pai? Como é que era meu filho? A gente vê como é que nós éramos e a gente vê que o ciclo da vida vai se completando. Tá aqui, ó, as cavinhas que eu desfaço, né? Quem me conhece aí sabe o que é que eu faço para desfaçar as cavinhas, mas tá aqui, o cabelo tá indo embora, né? Ainda há esperança de que possa encher, né? E tá aqui, ó, um monte de cabelo branco. Não sei por que ainda não chegou o cabelo branco aqui. Alguém pensa que eu pinto, eu não pinto, tá? Tá tudo aqui embaixo. E vai chegar um momento que só vão me ver ou pelos álbuns, ou pelos TBTs, ou pelo YouTube, tá? Porque eu vou ter completado o ciclo da vida. Como todos nós, seres humanos, vamos ter completado o ciclo da vida. E nós, que cremos na palavra de Deus, estaremos com Ele na glória, tá certo? Então, queridos, tenha consciência disso se você crê na palavra de Deus. E não só tenha consciência disso, mas pregue essa boa nova, tá? Junto com a boa nova de salvação, que é Jesus Cristo, tá certo? Gente, já são aqui 53 minutos, né? Eu tenho convicção de que eu falo muito, né? Já entrei aí no horário da UPA, a UPA era para estar se reunindo agora. Classe de adolescentes. A minha assistente aqui me corrigiu, né? Daqui a pouco a classe dos adolescentes vão estar se reunindo, né? A tia Rose e a tia Sandrelli costumam colocar aí o link em alguns grupos para quem quiser participar. A irmã Helena já participou 2 vezes, a irmã Graça participou algumas vezes. E, além de termos hoje, daqui a pouco, a classe dos adolescentes, não sei se outras classes estão se reunindo, se tiverem, compartilhe para a gente poder saber e também se alegrar. Nós teremos hoje, às 16h, uma live especial da mocidade com um presbítero da nossa igreja, tá certo? Presta atenção, é uma live com um presbítero da nossa igreja. Esse presbítero vai trazer uma reflexão, tá certo? Algumas dicas, algumas orientações a respeito do Dia dos Namorados que passou agora
sexta-feira, tá certo? Então vai ser a live dos namorados aí, com um presbítero, eu não vou dizer o presbítero, você quer saber quem é o presbítero? Entre hoje no Instagram, no canal da Mocidade, UMP Sucupira, e você vai ver qual é o presbítero que vai estar lá hoje. Algumas pessoas já sabem, né? Mas quem não sabe vai ter que entrar no Instagram. Eita, travei a língua com tantos R's. Vai ter que entrar no Instagram para ver esse presbítero da nossa igreja trabalhando aí com a Mocidade um pouquinho a respeito do Dia dos Namorados, tá bom? E depois, aí agora sim, a UPA entra na sua reunião às 5 horas da tarde. Ainda a UPA, na quarta-feira, vai trazer aí a sua 7ª live, trabalhando o tema santificação da série Ordem de Salvação. Quem é o pastor convidado é o pastor Aloísio, tá certo? Quarta-feira, às 19 horas. E na sexta-feira, nós estaremos novamente com a nossa live de oração. Tem uma novidade para vocês, tá certo? O Conselho da Igreja aprovou o contrato de um fornecedor de internet para a gente fazer essa live aqui que eu estou fazendo aqui na minha casa. Isso aqui é minha casa, aqui é minha porta. Tá vendo aqui? A porta da minha casa. Ali está a minha foto com a minha digníssima, tá certo? Então, hoje nós fazemos a live aqui, mas em breve, talvez já esta semana, não posso garantir isso para você, mas a gente está fazendo os testes, tá? A próxima live a gente vai fazer na igreja, tá bom? Então, a gente vai estar dando para você as novidades daqui para lá, para você estar acompanhando e, se possível, participando, tá? A gente vai ver também as normas que o município de Jaboatão dos Guararapes, junto com o governo do estado de Pernambuco, está estabelecendo para que haja reuniões, tá certo? Nós sabemos de algumas coisas, como, por exemplo, tem que ter no mínimo 10 pessoas. Então, a gente vai ver aí da melhor forma que tivermos para a gente poder fazer essa live, escola dominical, culto de oração, culto vespertino, que a gente não está tendo culto vespertino, fazer isso lá na igreja, tá? Já temos um ponto de internet, e olha, isso só é possível ter um ponto de internet lá na igreja para fazer vídeos e alcançar os irmãos que estão impossibilitados de estar na igreja. Isso aí não é desculpa para você não ir para a igreja, tá certo? Se você tem condição de ir para a igreja, vá para a igreja, entre em contato com os irmãos, tenha comunhão uns com os outros. Agora, se você está impossibilitado porque você está doente, porque você está trabalhando, porque você está longe da sua igreja, você vai poder assistir a programação da sua igreja pela internet. Então, nós estamos fazendo testes e, se Deus permitir, essa semana nós estaremos já ao vivo lá no templo da nossa igreja, tá bom? E isso só é possível através das contribuições dos irmãos, tá? O nosso tesoureiro já disponibilizou aí nos grupos o telefone dele. Se alguém não pegou, depois nos diga que a gente vai compartilhar de novo o telefone do nosso tesoureiro, tá? E lá você vai ver as formas que você tem para contribuir com a igreja, tá? Não deixe de contribuir, tá? Dízimo, oferta, ou seja lá como você queira falar, contribua, porque o trabalho da igreja só funciona com a cooperação dos irmãos, tá bom? Então, queridos, graças a Deus está tudo em dia e a gente agora tem essa novidade da internet para isso, tá? Gente, para a gente terminar, tem uns pedidos de oração aqui, tá? Acabou aqui a nossa irmã Sandra entrando. Graça e paz, Sandra. Deus te abençoe. Tem uma irmã chamada Nalda Ferraz. Pelo nome eu não sei quem é, mas seja bem-vinda à nossa live, irmã, tá certo? Ela pede aqui oração pela família dela, pela irmã que está esperando o resultado da Covid-19, tá bom? A irmã Nalda Ferraz. Né? Se puder depois fazer contato com a gente por outro caminho, para a gente poder se conhecer, ou eu tomar consciência de quem é, porque de repente eu conheço, mas pelo nome eu não estou identificando, faça em nome de Jesus, tá certo? É bom a comunhão dos santos. Tem aqui também a nossa irmã Leidinha, que nós falamos no comecinho, tá? A irmã Leidinha agradece a oração dos irmãos e nós continuamos pedindo aos irmãos que orem pela irmã Leidinha, nossa irmã Aileide Souza. Ela está acamada com uma gastrite crônica, tá certo? E está fastiosa, tá? O nosso irmão Vitalino, seu esposo, é quem está cuidando dela, e com todas as limitações que o presbítero Vitalino tem,
Todo mundo sabe do problema de coluna dele, que às vezes ataca, é terrível, mas é ele que está cuidando da esposa. É assim que a palavra de Deus nos ensinou, um sendo companheiro do outro. Então, a irmã Leidinha está esperando essa situação pandêmica melhorar para poder ir para uma emergência ou para uma consulta, tá certo? Para poder resolver o problema dela. Então, orem em nome de Jesus pela irmã Leidinha. Além de orar pela irmã Leidinha, também aqui tem um irmão que se identifica como verdadeiro adorador. Eu acho que eu conheço, que eu já vi esse perfil em algum outro lugar, verdadeiro adorador. Então, ele pede aqui: a paz do Senhor, pastor, peço oração por toda a minha vida, pela minha vida espiritual, e estou passando por lutas. A minha mente está perturbada. Então, queridos irmãos, orem aí pelo verdadeiro adorador. Depois eu vou descobrir quem é, tá certo? Ou então ele me diz aqui, se ele quiser, e aí a gente compartilha o nosso irmão aí que tem o perfil verdadeiro adorador, tá certo? Além de Leidinha aqui, tá certo? E desse irmão verdadeiro adorador e da irmã Nalda Ferraz, né? Opa, verdadeiro adorador colocou aqui, ó. Nalda, verdadeiro colocou... Eita, ele apagou a mensagem. Foi tirada, tá? Então, eu acho que ele vai colocar de novo aqui, tá certo? Mas me parece que é o irmão Francisco lá de Matriz da Luz. Ou é o irmão Francisco ou é o filho dele, tá? Então, ele vai colocar aqui daqui a pouco, tá certo? A Nalda Ferraz, pastor, entrei agora, foi um prazer, moro na Abdias, né? Então, eu acho que eu devo conhecer a Nalda, tá certo? A gente depois vê aqui direitinho. E a irmã, é um prazer tê-la aqui na nossa live, tá? A irmã Flávia Cibele também, que o Senhor possa estar abençoando cada irmão, tá certo? E além de oração aqui, que a Nalda Ferraz pede pela sua irmã e pela sua família, a irmã que está aí esperando o resultado do teste Covid, e além de Leidinha, que está aí acamada, precisando das nossas orações, o verdadeiro adorador aí, enquanto decide colocar o nome dele, eu consegui pegar ali que era de Matriz da Luz, né? Mas ele apagou a mensagem. Além dele, né, também tem aqui a nossa irmã Helena, tá certo, queridos? Ontem, o nosso irmão Gilson, esposo da irmã Helena, compartilhou nos grupos de WhatsApp da nossa igreja que o irmão sanguíneo de Helena, filho do mesmo pai e da mesma mãe, faleceu ontem, tá? A glicose dele baixou e não deu tempo do SAMU chegar com ele para ele poder ser cuidado. Então, ele baixou bastante a glicose e ele veio a falecer. Então, queridos, nós queremos pedir que orem pela nossa irmã Helena, pela sua família, pelo irmão Gilson. Orem para que o consolo, porque perder um ente querido não é coisa fácil, né? Por mais duro que a pessoa seja, por mais forte que a pessoa seja, abala, tá certo? Mexe com os nervos, a gente parece que perde o chão, né? Alguns de nós choram, alguns de nós ficam aflitos, alguns de nós ficam deprimidos, né? Então, é preciso que a gente ore, tá certo? Então, orem pela nossa irmã Helena, pela perda que ela teve, tá certo? Ontem, o falecimento de seu irmão, tá bom? Eu não sei se tem mais alguém aqui, tá? Colocando. O irmão verdadeiro adorador não quis botar de novo a mensagem, mas eu sei quem, eu acho que eu sei quem é, eu acho que é Francisco mesmo, depois a gente vê, tá certo? E nós vamos encerrando, e eu queria encerrar falando aqui dos aniversariantes. Nós tivemos Gabi, que aniversariou domingo passado. Essa semana nós não tivemos aniversariantes, né? A irmã Helena no sábado retrasado, né? E nós teremos agora aniversariantes a partir do dia 23 na nossa relação. Então, se tiver alguém aí aniversariando de hoje até o dia 23, compartilhe, tá certo? Para que a gente também possa estar orando e também possa estar colocando nos grupos para que os irmãos se cumprimentem, né? Para que a gente mantenha o contato, mantenha a comunhão uns com os outros, tá bom? Queridos, vamos encerrar, e a gente vai encerrar cantando um hino da nossa igreja, do Inário Presbiteriano, hino de número 110, que tem como título A Vida com Jesus. Tá? Então, você me acompanha aí na sua casa e canta conosco esse hino. Tá?
Um dia Cristo achou-me muito longe do meu lar, perdido já no mundo, sem mais poder voltar. Tomando-me em seus braços, firmou-me nos meus passos, e agora andamos juntos, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz. Muito preciosa fica e também mais rica essa vida com Jesus. Passamos pelo vale a fim de me provar, e em meio a dessas trevas que impedem o andar, não há nenhum perigo, pois já está comigo o excelso companheiro, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz. Muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Terceira estrofe. Entramos pelo vale, envolve aquele lar, no qual meu Pai me aguarda, e é onde vou morar. Não há no mundo inteiro um outro companheiro que mostre tanto zelo, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz. Muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Amém, queridos? Vamos orar encerrando, tá certo? E logo após a oração, impetraremos a bênção apostólica. Pai bendito, Deus eterno, nós queremos te agradecer, Senhor, por este meio, por este canal de transmissão, ó Pai, onde nós podemos compartilhar a Tua palavra, compartilhar as boas novas, ó Pai, que a Tua palavra nos traz para aqueles que não a conhecem, e também as boas novas de salvação que são anunciadas em Jesus, o nosso Redentor, que vem buscar a sua igreja no último dia, e aqueles que serviram a Deus, seguiram com Jesus Cristo, poderão, ó Pai, estar com Ele na glória eterna. Pai amado, nós te agradecemos por esse momento. Abençoa cada irmão que participou, os irmãos que interagiram, os irmãos que deram aqui os seus pedidos de oração. Nós queremos, ó Pai, te pedir, ó Pai, pela nossa irmã Helena e pela toda a sua família, ó Pai. A irmã Helena perdeu um irmão ontem e nós queremos te pedir, ó Pai, que o teu Espírito abunde o consolo sobre sua vida e sobre todos os seus parentes, que possam, Pai, ser consolados pelo Espírito Santo por esta perda, Pai. Em nome de Jesus, consola a tua serva e seus familiares. Também queremos te pedir, ó Pai, pela irmã Leidinha, que está acamada, ó Deus, dá, ó Pai, condições para que ela possa se restaurar, que ela possa melhorar, ó Pai, que ela possa sair dessa situação. Também fortalece seu esposo, o presbítero Vitalino, para que ele possa, ó Pai, cuidar da sua esposa também, sem perder o foco na sua saúde. Ó Pai, conserva, ó Pai, guarda este casal. Em nome de Jesus, ó Pai, ajuda o Senhor nessa recuperação. E também, ó Pai, que os seus familiares e os irmãos que moram próximo da igreja, que moram próximo do casal, possam, de uma certa forma, estar contribuindo, colaborando, ajudando para que a irmã Leidinha possa
se recuperar o mais rápido possível, Pai. Em nome de Jesus, nós te suplicamos pela saúde da tua serva e também do seu esposo. Pai, também nós queremos te pedir aqui pela irmã Nalda Ferraz, que colocou aqui, ó Pai, o pedido pela sua irmã, que está esperando o resultado aí do exame, que possa dar negativo, Senhor. Nós suplicamos, ó Deus, que proteja, ó Pai, o teu povo, Pai, protege o teu povo dessa pandemia, que nós possamos estar atentos, observando, ó Pai, as medidas de segurança estabelecidas para que a gente possa se proteger e possa proteger a quem a gente ama. Ó Pai, cuida da irmã Nalda Ferraz, nós te pedimos em nome de Jesus. Também, ó Pai, aos pedidos que foram feitos aqui, o nosso irmão, verdadeiro adorador, colocado aí em perfil, pedindo pela sua família, pela sua vida, que ele está perturbado espiritualmente, em nome de Jesus, ó Pai. Cuida do teu servo, para que ele não fique perturbado e que ele continue, ó Pai, sendo o verdadeiro adorador, não só no perfil, mas no seu dia a dia, na sua rotina, ó Pai. Também queremos te pedir pelos idosos da nossa família, ó Deus, todos os idosos que nós temos colocado, ó Pai, nos pedir oração, a irmã Irene, a irmã Zelita, a irmã Marli, a irmã Madalena, o irmão Vicente, né, a irmã Laurinha, todos aqueles, ó Pai, que fazem parte da nossa igreja e que necessitam das nossas orações. Sei que alguns nomes estão escapando aqui da memória, mas tu sabes, ó Pai, muito melhor do que cada um de nós, quem são os irmãos que necessitam dos cuidados e quem está por perto para ajudar. Abençoa, ó Pai, todos aqueles que têm condição de ajudar, ó Pai, para que eles possam ir até a casa desse irmão mais idoso e ver se ele precisa de alguma ajuda e de alguma assistência. Pai amado, nós te pedimos por todos os irmãos que estão na frente da batalha, na área de saúde, em combate ao Covid-19, e também te pedimos, ó Pai, por toda a igreja. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, ó Deus, também abençoa, ó Pai, para que nós possamos, em breve, estar retornando aos trabalhos na igreja, e assim, ó Pai, estar abençoando a tua igreja ainda mais de forma presencial para quem estiver, e também, ó Pai, continuando aqui com o trabalho via internet para aqueles que estiverem impossibilitados ou distantes, ó Deus. Em nome de Jesus, assim te oramos e te bendizemos e te agradecemos. Amém. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bendito Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós, Igreja do Senhor Jesus, hoje e para sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Foi um prazer estar aqui com você. Por favor, em nome de Jesus, se puder, se inscreva no nosso canal. Você que não está inscrito ainda, toda vez que chegar um vídeo novo, você vai receber uma notificação no seu celular ou no seu computador de que tem um novo vídeo, e aí você pode também participar conosco aí, mesmo que você assista depois, tá certo? Se você se inscreveu e não tocou no sino, dê um toque lá no sino, tá certo? Para que você possa receber a notificação, tá bom? Se você não tocar no sino, se o sino não tiver acionado, se o seu sino não tiver acionado, você não vai receber a notificação. E curta, nós já tem uma curtida aqui, ó, uma mãozinha já colocou aqui, curta os nossos vídeos, tá certo? E compartilhe. Nós vamos estar colocando o link desse vídeo lá no grupo do WhatsApp e que ele possa abençoar outras vidas, possa abençoar outros irmãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, um bom domingo e fiquem na paz.